Voltamos a apresentar a quarta parte do arquivo Explorando Bertioga nos Passos de Hans Staden. Faremos juntos uma breve navegação de reconhecimento do norte da ilha de Santo Amaro, apreciando paisagens e lendo retalhos da obra do mesmo autor. Como os portugueses reconstruíram Bertioga e levantaram um forte na ilha de Santo Amaro. Depois destes sucessos, pareceu conveniente aos comandantes e à Câmara não abandonar o lugarejo, mas fortificá-lo o máximo possível, porque de lá se podia defender toda a região. E assim aconteceu. Como os inimigos agora percebessem que a povoação estava fortificada demais para que pudessem atacá-la, passaram-lhe ao pé de uma noite, furtivamente, e chegaram através do canal entre a ilha e o continente, até as proximidades de São Vicente. Aí fizeram prisioneiros a quantos puderam, pois os moradores de São Vicente não haviam cogitado de perigo algum, pensando estar abrigados por Bertioga fortificada. Tiveram que sofrer as consequências de tal suposição. Determinaram por isso construir bem em frente a Bertioga, na ilha de Santo Amaro, próximo ao mar, uma casa, destinando-lhe uma guarnição e peças de artilharia, com intenção de impedir a passagem dos índios. Assim já haviam encetado a construção de uma fortaleza na ilha, mas não tinham terminado porque, como me contaram, nenhum artilheiro português queria aí arriscar-se. Martim Afonso de Souza construiu uma trincheira junto à barra de Bertioga, dando assim início ao forte de São Tiago, depois chamado São João de Bertioga e finalmente Santo Antônio. Em 1550 edificou-se o forte de São Felipe, chamado depois de São Luís, na ilha de Santo Amaro, bem ao lado da Armação das Baleias, que foi o primeiro condestável, o alemão Hans Staden. Acabei de ler em recortes mais uma passagem significativa da obra Duas Viagens ao Brasil, do autor Hans Staden, citando exatamente regiões e proximidades, além de locais turísticos que estou visitando hoje e fazendo para esta plataforma apontamentos significativos. Nos arquivos anteriores, conhecemos melhor o pequeno acervo do museu instalado no Forte de São João, aqui em Bertioga. Também contemplamos sua estrutura bélica e como poderia ser o seu funcionamento para rechaçar ataques de índios tupinambás e piratas vindo de países protestantes para saquear a Vila de Santos e também de São Vicente. Legiões de Apolo está hoje presente no barco Pérola Negra, que oferece aqui em Bertioga, por um preço bastante justo, algumas horas de grande prazer e conforto, navegando nas proximidades do lado norte da ilha de Santo Amaro, nos dando a oportunidade de poder contemplar paisagens exóticas e bem pitorescas, em um cenário bem semelhante ao antigo Brasil que os europeus encontraram. Dentro desta escuna do Pérola Negra existe um totem homenageando o famoso pirata Capitão Gancho. Neste pitoresco passeio, levei comigo a obra Duas Viagens ao Brasil, e de uma forma mais excêntrica, como permite o meu espírito, adentrei no cenário real, onde se reconhece partes expressivas da obra,
refazendo de forma fantástica alguns passos do autor Hans Staden, que registrou nesta obra, com grande maestria, o primeiro relato de um viajante aventureiro que, espantado com o contexto tenebroso de sua época, encontrou inspiração suficiente para uma obra autêntica de uma história que envolveu coisas espantosas, observadas e também vivenciadas no meio de tribos de canibais tupinambás que habitavam este recanto do paraíso perdido, nos confins de uma terra ainda pouco conhecida do europeu civilizador. Um dos marinheiros que conduziam a escuna Pérola Negra, caracterizado com excêntricas roupas de um pirata do barco do lendário Capitão Gancho, fez demonstrações de tiros com uma réplica de arma de fogo de época, provavelmente uma garrucha, que disparou tiros para o alto, semelhantes a fogos de artifício, para a contemplação dos 70 turistas presentes neste passeio. Historiadores de grande vocação e expressão estudaram profundamente a obra de Hans Staden para tentar desvendar o grande enigma do nosso passado, que se tem poucos registros de valor de fé. Dentre os que consultaram a obra de Hans Staden, temos os eméritos Pedro Taques de Almeida Paes Leme e Frei Gaspar Madre de Deus. Esses dois, em especial, fizeram pesquisas bem aprofundadas sobre o princípio da história da antiga capitania de São Vicente, tendo como ponto de partida a obra de Hans Staden. Depois, em sequência, tivemos ainda o historiador Adolfo de Van Hagen e Teodoro Sampaio, que muito se empenharam na pesquisa séria de documentos de época primários para compreender o enigmático quebra-cabeças desse passado tão remoto da nossa história. Olhando às margens à direita do vídeo, é possível avistar as fantásticas e sagradas ruínas da antiga igreja ou ermida de Santo Antônio do Guaimbé, onde o padre Manuel da Nóbrega e principalmente o padre José de Anchieta catequizaram ali muitos tupiniquins. É preciso considerar também que os padres da Companhia de Jesus, os jesuítas, eram homens eruditos, filhos legítimos da Santa Madre Igreja Romana,
e espíritos refinados da renascença europeia, e deixaram eles cartas e poemas, além de muita literatura de expressão, registros importantes dos índios desta terra, sem males, ou terra da fartura, denominado Guaió ou Guaiaó. A fantástica história das histórias da antiga capitania de São Vicente foi também tema de árdua pesquisa bem documentada e também bem registrada por dois grandes titãs da história de São Paulo antigo. São os eméritos Dr. Tito Lívio Ferreira e Afonso de Toné, que com muito talento e maestria e também dedicação revelaram em suas obras partes importantes deste período quinhentista da história clássica da Baixada Santista e do litoral da antiga capitania de São Vicente e também da Vila de Santos, conhecido por Guaió ou Guaiaó, a terra da fartura. Relendo a obra de Hans Staden e pontificando trechos importantes, é possível contextualizar com muita veracidade este lugar, principalmente na passagem explícita dos grandes conflitos com os selvagens desta terra. No grande assalto dos Tupinambás contra os Tupiniquins e os portugueses, temos aqui uma ótima vista do conjunto desta região. No lagamar de Ingaguaçu está a ilha com a denominação de Brás Cubas, conhecida como Santos. No litoral, em frente a esta ilha, um engenho de açúcar. Segue-se o canal de Bertioga até o forte, na ilha de Santo Amaro, e vê-se também a pequena vila deste nome, e na ponta da Armação das Baleias, em frente a Bertioga, está a casa com a legenda deixada pelo próprio Hans Staden, o baluarte onde eu, Hans Staden, estava. À medida que o tempo passa e que o barco se afasta das encostas e do canal de Bertioga e vai ganhando o mar aberto, as ondas mais fortes vão se encontrando com o casco da madeira da escuna, provocando a perigosa sensação de um verdadeiro barco viking em alto mar, com balanços de gelar a nossa alma, consciente dos perigos eminentes, pois bastaria apenas cair do barco em alto mar para ter aquele final de vida à moda byroniana, como o poeta amigo de Lord Byron, Percy Bysshe Shelley, que morreu afogado no mar em uma terrível tempestade, sendo que a sua trágica morte ainda serviu de inspiração para um poema escrito por Oscar Wilde.
Deste ponto, já bem distante da costa de Bertioga, é possível avistar a Prainha Branca, ao norte do Guarujá, um lugar paradisíaco e semideserto, sendo a região contemplada de natural beleza. É notório que esta praia despertou em mim grande desejo de conhecer e explorar todas as suas encostas e extensão, o que farei de bom grado em uma outra ocasião, pois ela também está dentro do contexto do cenário da obra de Hans Staden. Somente fazendo esta breve navegação de reconhecimento é que se tem a dimensão da ilha de Santo Amaro e de sua beleza natural preservada. Bem ao fundo dessas filmagens avistamos a Grande Muralha Verde de Paranapiacaba, ou a Serra do Mar, em tonalidades de um azul claro, quase sumindo pela distância em que nos encontramos no mar. Mesclam-se neste cenário natural 3 tonalidades de azul, definindo um espaço amplo de toda a enseada de Bertioga, de mais de 15 quilômetros de extensão. A estas horas, fez-se ouvir de longe uma barulhenta hélice de um helicóptero salva-vidas, que sobrevoou toda a costa de Bertioga e do Guarujá, do qual avistamos do barco, mas devido ao balanço das águas do mar, não foi possível filmar todo o seu sobrevoo. Após aproximadamente 1h45 em alto mar, retornamos ao canal de Bertioga, que na verdade forma o rio Itapanha-1, onde provavelmente em suas margens, em algum ponto destas vastas terras, Hans Staden no passado, ao sair certa vez para um passeio de caça, tenha sido capturado pelos índios tupinambás, como relatou em seu livro. O lado norte da ilha de Santo Amaro, ou Guarujá, visto do barco, é um verdadeiro santuário para o naturalista, o que não é coisa pouca para se ver por aqui. Toda a extensão do rio
adentra-se para uma área selvagem e bastante deserta, com muitas paisagens naturais, pouco exploradas por nós, devido ser esta área de difícil acesso. Tomé de Souza, o primeiro governador-geral do Brasil, em março de 1549 a julho de 1553, chegou a São Vicente em princípios de 1553, ali se achando precisamente a 8 de fevereiro deste ano. O governador Tomé de Souza e seus homens também navegaram por estas águas para reconhecer melhor toda a costa da capitania de São Vicente, e é provável que o pirata Cavendish e seus homens tenham no passado invadido a Vila de Santos e também a Vila de São Vicente por este rio, o que após este funesto episódio resultou em matança, saques e incêndios à Vila de Santos e também de São Vicente, o que mais tarde reforçou-se o motivo de revitalizar os fortes de defesa de toda a capitania de São Vicente, aqui na Baixada Santista. Bertioga é o primeiro baluarte dos colonizadores do Brasil. Resistiu bravamente aos ataques dos guerreiros tupinambás e tamoios, até ser assinado a paz alcançada pelo jesuíta Padre José de Anchieta em Iperoig. E segundo o historiador Francisco Martins dos Santos, em Bertioga, Histórica e Lendária, obra de 1947, o seu estado atual de simples sítios turísticos e pitorescos quase nada diz de seu passado, e até mesmo suas ruínas precisam ser reinterpretadas para crescerem ante os olhos, porque elas falam hoje uma linguagem que ninguém mais compreende. Foi no ano de 1562 que uma notícia terrível vinha alarmar as pequenas populações da Vila de Santos, da Vila de São Vicente e também da Vila de São Paulo de Campos de Piratininga. Anunciava-se a temida Confederação dos Tamoios, a reunião dos índios mais velhos da terra, presidida por Coaquira, Aimbirê, Cunhambebe e Pindobuçu, em um total de aproximadamente 20.000 guerreiros índios e uma concentração total dos antropófagos de Ubatuba para a decidida de extermínio dos colonos e de seus descendentes. Bertioga era um posto avançado e sobre ela incidia o primeiro fogo, pretendendo ser a trincheira dos usurpadores. Decidiriam eles a destruição de tudo o quanto ele pretendia defender e abrigar, e ela, a Bertioga, é que precisava ser arrasada, o resto seria consequência. Enquanto existir em nossa antiga pátria a memória de sua primeira colonização e povoação, Buriquioca ou Bertioga não será jamais e nem totalmente esquecida, e com ela aqueles 6 espartanos lendários, os Braga, que defenderam-na e que lutando nela morreram em holocausto ao surgimento do seu Brasil. Lá estão as velhas ruínas de São Tiago e de São João, de São Felipe e de São Luís, a Armação das Baleias, a Capela Igreja de Santo Antônio do Guaimbé ou a Armação. Respeitai-as e venerai-as sempre, porque aqui está gravado para sempre a verdadeira história do Brasil antigo, do jeito que os europeus encontraram, com guerras seculares entre os índios, com os primeiros povoadores portugueses e mamelucos, com as fortes alianças com os silvícolas da terra,
Este foi o Brasil descrito pelo alemão Hans Staden, e é nosso dever conhecer melhor a sua obra e, se possível, visitar como eu as partes mais significativas de toda essa história, sendo um dos cenários reais este pedaço grande de terra e de mar, aqui em Buriquioca ou Bertioga. Sou muito grato a você que encontrou um tempo livre para assistir este vídeo até aqui. Inscreva-se no canal e, se possível, ative os sinos de notificação e não perca a quinta parte destes arquivos, explorando Bertioga, desta vez nos passos dos jesuítas. Aguardo todos vocês no próximo vídeo. Até lá!